Meu nome é Lidiane, tenho 34 anos, sou casada com Paulo, sou membro da Igreja Batista Novo Tempo. Atualmente eu sou uma das secretárias da igreja, sou mãe de duas meninas lindas, que eu sou apaixonada, que é a Lara e a Liz. E eu e o Paulo, a gente tinha concordado de que assim que nós terminássemos a faculdade, nós iríamos começar esse processo de tentar uma gestação e tudo mais. Eu estava super empolgada, porque eu não via a hora, né, de começar a aumentar a família. Eu não cresci num lar completo, não cresci num seio familiar muito genuíno, assim, né, não tive uma vivência muito boa com a minha mãe, não conhecia o meu pai, então eu tinha anseio por formar uma família, sabe? Eu lembro que assim que terminou a faculdade, eu procurei marcar médico, tomar vitaminas e tudo mais. Sempre tive a necessidade de não prever o que vai acontecer, mas ter um certo controle e saber o que eu vou fazer, qual momento que eu vou fazer, a forma como eu vou fazer. Me deixava mais segura, exatamente, de saber qual é o próximo passo. E agora, o que eu vou fazer? Em 2013, se eu não me engano, eu cheguei a engravidar. Tava super empolgada e eu fiz uma surpresa pro Paulo. Foi muito emocionante. Quando chegou, acho que na primeira ultrassom que nós fomos fazer, e o médico, ele ficou muito tempo em silêncio e ele falou, olha, eu não tô conseguindo ouvir o coração do bebê, então eu vou pedir uma nova ultrassom daqui 15 dias, porque às vezes foi só um erro de cálculo. Eu fiquei apreensiva, mas falei, não, às vezes realmente é só um erro de cálculo, ok. E 15 dias depois eu voltei e fiz essa ultrassom e realmente não tinha batimento. A gravidez tinha sido interrompida. Na hora eu não conseguia nem ter reação, eu só perguntei pra ele, eu falei, e é normal isso? Ele falou assim, não, acontece, é normal, dentre X números no mundo, isso é muito comum de acontecer, eu vejo isso sempre e tudo mais. Ele tentou me acalmar da melhor forma possível. Eu fiquei em choque, eu fui embora, foi marcada uma curetagem, eu fiz uma curetagem e aquilo me estraçalhou a primeira vez. E eu não entendia o porquê, passou aquele período, né, de luto ali, e ele deu um prazo de 6 meses pra gente voltar uma nova tentativa e engravidamos novamente. Eu não lembro exatamente o tempo ali, e dessa vez a gente ficou um pouco mais contido. Quando chegou a época de fazer o exame de novo, na verdade eu comecei a ter um sangramento, e aquilo já acabou comigo, porque eu falei, não, alguma coisa não tá certa, eu já tô com sangramento, e eu tava tomando um hormônio pra segurar o bebê, já tava me precavendo de todas as formas. Quando eu fui fazer a ultrassom, não tinha batimento. Ali eu acho que a dor foi muito pior, porque bateu um desespero de falar, aconteceu de novo, e se aconteceu de novo, pode acontecer de novo. E eu só perguntava a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que que não? Por quê? O que aconteceu? Será que eu errei em alguma coisa? Será que Deus não está contente comigo por alguma coisa que eu fiz? O que aconteceu, né? Eu não cheguei a questionar Deus, mas eu me fazia várias perguntas para tentar ter uma resposta. Acho que é muito natural da gente, quando acontece alguma coisa, a gente tentar achar uma resposta, né? No meio de um silêncio, assim, eu comecei a perceber muitas coisas não iam bem naquele momento. Uma delas era o fato de que nós estávamos na igreja e talvez pela rotina, assim, intensa que a gente vivia, né? A gente se perdeu um pouco, né? Na nossa rotina, até mesmo espiritual. Eu estava na igreja, eu trabalhava, eu servia, mas aquilo acabou se tornando um hábito. Mas não era um habitual natural de falar assim, nossa Deus, eu estou aqui servindo todos os dias feliz. Não, falar, nossa, hoje eu estou na escala, hoje eu tenho que fazer isso. Eu só estava cumprindo um dever, mas a gente não teve uma cobertura da igreja em que a gente estava. E aquilo para mim foi muito difícil, porque a gente estava passando por uma dor pela segunda vez, que a gente não sabia o que podia acontecer. Paulo, o sonho dele era ser pai. E eu não sabia se eu ia conseguir ser a provedora, talvez, desse sonho. Porque a partir do momento que ele sonhava, isso se tornou um sonho meu também. E ao mesmo tempo eu falava, não, mas eu tinha que estar firme, eu tinha que estar forte, e eu não estou. E na hora que eu abri o olho, assim, eu vi que a gente estava num completo marasmo espiritual. E misturou as duas dores. A dor da perda, a dor de ter passado por todo esse processo de novo, e a dor da gente se sentir sozinho espiritualmente. Nas perguntas que eu fazia na minha cabeça, eu tive uma única certeza. Eu não sei o porquê, mas Deus tem a ver com isso. Era a única coisa que eu sabia. Tudo Deus, assim, falando que aquele não era o momento. E não porque, assim, Deus não quer que seja agora, mas porque eu precisava ser tratada em algum ponto. O controle foi exatamente o que eu percebi. E aí veio uma paz dizendo, não é agora, e não é dessa forma. Isso vai acontecer, mas quando eu achar que é necessário. E foi quando eu descansei. Estava orando durante um bom tempo, e foi quando a gente sentiu a necessidade de procurar uma igreja, uma nova igreja, né? E nós viemos visitar a IBNT. De uma certa forma, aquela questão da gestação, ela ficou ali, guardada, como se Deus estivesse cuidando disso.
sabe? E a gente foi super acolhido e a gente se envolveu em ministérios. A gente estava tentando uma nova gestação, mas dessa vez estava muito natural e eu não estava me preocupando se, que hora, quando, se ia sim ou se ia não. Eu deixei. E eu lembro que eu comecei a passar mal. E aí eu fui e fiz um exame, eu tinha dado positivo. Nessa hora, parei e eu pensei, e agora? Porque eu precisava saber o que Deus queria que eu fizesse, sabe? E eu liguei pro Paulo, falei, olha, o exame deu positivo. Eu falei, só que a gente não vai contar pra ninguém, a gente só vai contar pros pastores. E a gente contou o que tinha acontecido, eles sabiam de tudo que a gente tinha passado. E a gente orou naquele momento e a gente ficou por 3 meses orando com a equipe que era daquela igreja. E toda vez eu falava, ó, tá ok, tá crescendo, mandava foto e tudo mais. E eles vibravam com a gente, eles oravam com a gente sempre. Quando deu 12 semanas, que eu já tinha como contar, eu falei, olha, chegamos nos 3 meses e a gente vai poder contar pra igreja. E eu lembro que ele falou, então, no domingo a gente vai abrir pra igreja isso. E quando acabou o culto, ele chamou a gente lá na frente, ele falou, olha, a Lídia e o Paulo passaram por tal coisa durante um tempo, eles estão grávidos. E aquilo foi tipo um respiro tão grande, de eu respirar aliviada, de saber que dessa vez não era eu, né, que estava controlando o tempo, não era eu que estava controlando a forma como as coisas iam acontecer. A gente tinha com quem contar. 8 meses eu peguei dengue, eu estava tomando essa infantil e na hora me deu um gelo e eu falei, eu vou morrer, eu tô gestante, tomando essa infantil. Eu falei, e agora? Aí eu fui, respirei, eu falei, não, se Deus é quem tá dando, Ele tá nos emprestando essa vida para cuidar, eu sei que vai dar tudo certo. Por incrível que pareça, eu tive poucos sintomas. Ali foi um dos primeiros sinais de que era Deus. Deus tá ali, tá cuidando. Tive a Lara veio linda, maravilhosa, foi um sonho realizado, assim. Eu acho que toda mãe deve passar por isso naqueles primeiros meses de olhar e falar, como é possível um amor tão grande, o tamanho do amor que Deus tinha. Ele falou, se eu que sou uma mãe, uma simples mãe, dentre muitas, consigo sentir um amor tão grande, eu falei, eu só agradeci, eu falava, Deus, obrigado, porque o Senhor me ama tanto. Porque diante de tantas coisas que eu vivenciei, o Senhor me guardou até esse momento e permitiu que eu fosse mãe dessa criança. Sempre que eu olho para ela, eu vou me lembrar disso, de eu ter percebido que eu precisava estar mais perto de Deus. Hoje eu tenho a Alice também, que também veio já trazendo verdadeiros sentidos de milagre e eu sou muito grata por Deus ter me permitido viver isso. O mais importante é que Ele permitiu da forma dele, porque com certeza da minha forma não teria sido tão especial assim. Por mais que a gente tente ter o controle de tudo, a última palavra sempre vai ser de Deus. E por mais que a gente não entenda o porquê das coisas, por mais que a gente faça bilhões de perguntas, algumas a gente nunca vai ter resposta. O não ter uma resposta é a gente ouvir o que Deus quer. A vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável.